Tudo bem? Aqui estamos para mais uma discussão numa área que transita entre a história, a literatura e a própria sociologia. Nesse encontro, nós discutiremos a Semana de Arte Moderna. Bom, a Semana de Arte Moderna é um tema extremamente relevante, ainda mais neste ano que nós estamos, 2022. Isso por quê? Porque é o ano do centenário, minha gente, da Semana de Arte Moderna. Fazemos esse ano 100 anos da Semana de Arte Moderna, um evento que de algum modo, o nome está dizendo, um evento para começar a história, né, galera? Um evento que mudou o panorama da história e da cultura brasileira ali no início do século XX. Evidentemente, os grandes nomes da Semana de Arte Moderna ganharam notoriedade, ganharam visibilidade, né? Ganharam uma repercussão de época a partir da semana. Mas não quer dizer que eles se tornaram artistas ou pessoas muito capazes de produção cultural apenas na Semana de Arte Moderna. Por exemplo, Anita Malfatti já tivera feito sua primeira exposição em 1916/1917, né? Mas suas telas já estavam sendo vendidas desde 1914, né? Mário de Andrade já houvera escrito algumas obras, como o Prefácio Interessantíssimo, A Escrava que Não Era Isaura, e outras obras também muito significativas e emblemáticas, mesmo antes da Semana de Arte Moderna. Manuel Bandeira já tivera escrito muita coisa relevante antes da Semana de Arte Moderna. Heitor Villa-Lobos já tinha uma produção bastante robusta, mesmo antes da Semana de Arte Moderna. Mas sabemos nós que Andorinha sozinha não faz verão. Talvez isolados não fizessem tanto barulho, não causassem tanto impacto. Mas imagine pessoas desse calibre, pessoas desse naipe, pessoas desse porte, intelectuais dessa envergadura, reunidos em 22, né? Estou falando de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Menotti, né? Menotti del Picchia, para ficar no italiano mais correto, ou del Picchia, como alguns falam. Quer dizer, tem Graça Aranha, em dada medida. São grandes nomes que estão reunidos e que compõem a Semana de Arte Moderna. Obviamente que tem o nome também da Tarsila do Amaral, que não está no Brasil em 22. Tarsila está na Europa nesse momento. Ela é uma herdeira do café, é uma mulher da fina flor da aristocracia paulista, mas ela rompe muito com os paradigmas, com os valores dessa aristocracia da qual ela é herdeira. Porque ela está na Europa, mas ela está aprendendo arte, estudando mesmo arte, galera. E Tarsila aprende com os grandes mestres, né? Por exemplo, frequenta o ateliê de Pablo Picasso, né? Conhece de viva voz e pessoalmente, a olhos vistos, conhece a obra do cubismo, conhece alguma coisa de Georges Braque também, né? Conhece muito do expressionismo alemão, onde ela chegou a morar, e frequentou os principais salões de arte parisienses, as principais galerias do impressionismo, do expressionismo, inclusive a gênese do surrealismo. Você imagine essa mentalidade, essa mente, essa mulher dotada, não só financeiramente, mas de uma capacidade intelectual muito grande, uma capacidade intelectual ativa, mandando informações para o Brasil, né? De algum modo, jornais de época, jornais como já o Le Monde, o Le Figaro, ela tem esse acesso a esse material e ela manda aqui para o Brasil, destacadamente para Anita Malfatti e mais ainda para Mário de Andrade, com quem ela tecia correspondências muitas naquele período. Então, de algum modo, ela também nutriu a semana de informações do que está acontecendo na Europa, do que já estava acontecendo na Europa, na verdade, não ali nos anos 20, do que estava acontecendo na Europa desde a década de 1870, quando de algum modo a modernização nas artes, a modernização da cultura já vinha ocorrendo. Quando eu falo modernização das artes, não é só das artes plásticas, pintura, escultura, arquitetura, é a modernização da música, é a modernização da dança, é a modernização do teatro, né? A modernização da literatura, tudo isso está acontecendo em escala mundial. Então, de algum modo, o Brasil até passou por uma espécie de retardo, e esse retardo por quê? Esse retardo porque aqui no Brasil, apesar de nós de ter havido no Brasil a proclamação da República no 15 de novembro de 1889, né? O fim do Império, a abolição da escravidão, o Brasil finalmente entra na era do trabalho livre, do trabalho assalariado e da República. Mas isso não significou muita modernização, porque na prática o Brasil era um país de uma economia colonial, ultraconservadora e um republicanismo meio de fachada, porque na prática você tinha a chamada República do Café com leite, também chamada de República Velha, também chamada de República Oligárquica. Olig, em grego, né, prefixo, quer dizer minoria, a república de uma minoria. Qual
Qual a minoria, professor? A minoria do café com leite, a oligarquia dona de terras e produção de café em São Paulo, ou proprietária de terras, perdão, e criadora de gado em Minas Gerais. Então, a aliança entre Minas e São Paulo, que são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil, eram os dois maiores colégios eleitorais e são os dois maiores colégios eleitorais ainda hoje, e que, de certa maneira, guardavam entre si o maior contingente populacional brasileiro, maior contingente de eleitores. Então, de algum modo, a aliança entre Minas e São Paulo garantia um revezamento de uma elite no poder, uma elite oligárquica, de coronéis, de grandes fazendeiros. Olha esse nome, né, gente? Essa alcunha. Coronéis, porque eles se sentiam como se fossem militares, donos da terra e donos do poder. Quase o livro do Raimundo Faoro, ou Fauro, como alguns falam, né? Para dar a dimensão de que era um grupo muito duro, né, um núcleo muito hard, constituído no poder. E esse núcleo duro se perpetuava porque o voto também era de cabresto. E não é só uma expressão que eu estou usando. O voto era de cabresto, era no curral eleitoral, porque o voto era a descoberto. Não era como hoje. Hoje o voto é secreto. Mas eu estou falando de uma época que o voto nem secreto era, né, gente? O voto era descoberto. Todo mundo via em quem você votava. Então, de algum modo, esse modelo muito duro, muito conservador, muito reacionário, rural, do agronegócio, né, da agroexportação brasileira, do setor da criação de gado, no poder. Qual é a cultura que eles privilegiam, né? Qual é o sentido de arte que eles imaginam? A cultura que eles imaginam é a cultura do parnasianismo, Olavo Bilac, a tríade parnasiana, que a literatura tanto aprecia, né? A literatura mais tradicional. Aquela ideia de forma pela forma, rima pela rima, a métrica pela métrica, a arte pela arte, a palavra pela palavra, né? Nenhum comprometimento social, nenhum comprometimento político, nenhum comprometimento do ponto de vista do ideário nacional, muito pelo contrário, né? Então, diante de tudo isso, esses artistas novos, a que eu me referi, Heitor Villa-Lobos, Tarsila, Anitta Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti, Manuel Bandeira, todos esses artistas reunidos entendiam que enquanto esse modelo perdurasse, seria muito difícil haver um processo de reconhecimento dessa cultura mais moderna e, em dada medida, mais popular que havia no Brasil, né? Então, diante disso, eles se reúnem, ainda que Tarsila não estivesse no Brasil, eles se reúnem para poder construir esse projeto, que é o projeto da Semana de Arte Moderna. Projeto esse que, para acontecer, né, gente, tem que ter aluguel de teatro, tem que ter luz, tem que ter planta, vaso, né, gente, para enfeitar o ambiente, tem que ter venda de ingressos. Isso tudo é um processo meio caro, porque não há cultura que não seja financiada, né? Não pode haver produção cultural que não tenha financiamento, que não tenha patrocínio. Talvez eu tenha encontrado a palavra agora. E, evidentemente, que o grande nome que fomentou tudo isso é um empresário muito moderno de época, apesar de ter vindo de uma família de café, do café paulista, tornou-se empresário do setor de bancos. Não só de bancos, passou a ser dono de estaleiros, de navios, cargueiros, né? Containers para poder botar produção daqui para fora do Brasil. Eu estou falando do Paulo Prado, a poderosa família Prado, naquele momento, que produziu não só homens muito ricos, mas produziu intelectuais de esquerda, entre aspas, aqui no Brasil. Então, o empresário atento, ele percebe qual é a cultura que está ebulindo, qual é a cultura que está fervendo, qual é a cultura que está surgindo, e que ele não pode se opor àquilo que está ganhando forma, não é só no Brasil, né? Paulo Prado é um homem que chegou a morar em Paris, então ele conhece a Europa, conhece, inclusive, morou também uma dada época em Nova York, ele conhece o que está acontecendo no business, ele conhece o que está acontecendo no mundo dos negócios, na Europa, nos Estados Unidos, né? Então ele entende que, de algum modo, o capitalismo estava caminhando para um outro lugar, e caminhando para um outro lugar de braço dado com uma cultura moderna, a cultura do impressionismo, do expressionismo, do cubismo ou do expressionismo. Diante disso, ele tende a dar o apoio a essa cultura que está surgindo no Brasil e a Semana de Arte Moderna. Aí que vale fazer o registro que ele acabou se tornando muito próximo de Mário de Andrade, que acabou se tornando, em relação a ele, uma figura amigo, né, gente? Uma figura muito próxima, uma figura muito pessoal. Paulo Prado é o grande financista da Semana de Arte Moderna. Agora, como é que essa semana foi organizada e os desdobramentos desse processo, eu vou analisar com vocês num outro vídeo. Fica aqui o convite para que vocês apreciem esse material. Acho que é um tema muito relevante, não só para efeitos de vestibulares, mas vai ser um ano que nós vamos ser torpedeados de informações e que a gente tenha competência para filtrar, para que a gente não ouça qualquer coisa falada sobre a Semana de Arte Moderna e nós ouçamos e venhamos a aceitar tudo. Pelo contrário, que nós tenhamos discernimento e capacidade de análise, tá certo? Se você gostou, dá o seu like, se inscreva aqui no canal e convide seu colega, convide seu amigo, que eu espero que sejam muitos, para que a gente possa fazer esse canal pulsar e pulular daqui para frente. Valeu? Muitíssimo obrigado, minha gente.